Bom dia! Bom dia, pessoal! Estamos iniciando mais uma manhã das nossas conexões, manhãs de conexões. Hoje eu vou ser bem rapidinha, porque agora de manhã eu vou palestrar numa escola municipal. Olá, gente, tem gente entrando aí? Esperar o pessoal entrar. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, eu tava falando aqui que hoje vai ser bem rapidinha a nossa live, porque só para não deixar vocês na mão, porque eu tenho uma palestra para dar numa escola municipal. Tô tão feliz, gente. Eu tenho um projeto social para atender as escolas de Londrina, né? As escolas municipais, principalmente, que é educação infantil, né? E fundamental. E hoje eu vou palestrar lá para os diretores de escolas municipais. Então tem projetos grandes aí para chegar em Londrina. Graças a Deus, né? Porque as escolas também precisam. Não adianta nada a gente fazer um trabalho legal em casa, mas na escola isso também não ser recíproco, né? Então a criança também acaba não aprendendo tanto que poderia aprender. Então, por isso que eu tô com esse projeto aí de levar para as escolas. Amém, amém. Natureza Londrina, amém, tá bom? Que Deus abençoe seu dia também. Gente, seguinte, o que eu queria falar hoje pra vocês? Ontem eu fiz o post sobre o Piangers, né? Aquele texto do Piangers e deu repercussão, né? E teve bastante comentários, né? Bastante curtidas, porque é um assunto polêmico. Tudo que é polêmico mexe com a gente, né? Mexe com o nosso interior. Então a gente quer participar, a gente quer se envolver, né? Por isso que gerou polêmica ali, gerou um conteúdo grande de curtidas e comentários. E aí, com base nisso, eu pensei da gente falar sobre isso hoje rapidinho. Por quê? Ontem e anteontem, a gente falou sobre os erros como uma forma de aprendizado, certo? Tanto para criança quanto para gente. Nós adultos também erramos e a gente pode aprender com isso. E quando a gente aprende, a gente ensina a nossa criança que com o erro dela, ela também pode aprender algo, né? Isso cria uma mentalidade de crescimento na criança e não deixa com que ela fique com a mentalidade fixa. A gente pode tratar disso em uma outra live mais pra frente, sobre mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. Tem a ver com erro, tem a ver com encorajamento, tá? Mas o que eu quero falar hoje pra vocês? Por que aquele post mexeu com algumas pessoas? Tanto positivamente quanto negativamente. Porque não é fácil pra gente, como pai e mãe, ler um texto daquele. É difícil, dói, parece cruel, né? Que nem eu escrevi lá no texto, parece cruel, parece intolerante, parece exagero, parece mimimi. E por que parece, gente? Porque aquele texto, ele mexe com a nossa autorresponsabilidade. A gente não quer ser pai e mãe ruim, tá? A gente não quer saber que a gente tá errando na educação dos nossos filhos, porque a gente ama incondicionalmente. É muito amor envolvido. E a gente quer dar o melhor para as nossas crianças, tá? E claro que tem as exceções daqueles pais que não sabem o que é isso, mas a maioria, né, principalmente a maioria que me segue aqui, a maioria que está envolvida com esse contexto, pretende ser um ótimo pai e uma ótima mãe. Se esforça para isso. E aí quando lê um texto daquele, mexe com a minha autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é entender que eu sou responsável pela vida que eu tenho levado. Eu sou responsável pelo relacionamento que eu tenho. Eu sou responsável pelo filho que eu tenho. Eu sou responsável pelo trabalho que eu tenho, pela profissão que eu tenho, pela vida financeira que eu tenho. Tudo é minha responsabilidade. Quando eu começo a jogar a culpa em outra pessoa daquilo que eu não tenho, daquilo que é um fracasso na minha vida, eu não estou sendo autorresponsável. Eu estou sendo vítima da minha própria vida e não líder da minha própria vida. Então, ter autorresponsabilidade também significa ter as rédeas da vida. Significa que eu preciso agir, mesmo que esteja difícil. Que eu preciso seguir, orientar aquele que precisa de mim e a mim mesma. E não é fácil, porque muitas vezes eu preciso mudar. E mudar dói, né? Isso, a autorresponsabilidade muda tudo. Vocês estão escrevendo aqui. É difícil porque não nos colocamos no lugar do outro. Sim, também, tá? Só que entenda, se a gente ficar sempre tentando se colocar no lugar do outro, a gente encara o outro como vítima. E vítima, gente, não traz nada de positivo para nossa vida. Vitimização, tá? Vitimização só coloca vocês cada vez mais na zona de conforto e nesse estado em que vocês se encontram e não deixam vocês prosperarem. Eu não tô falando só em relação à maternidade, tô falando em relação a tudo. A
tudo. Então, assim, é difícil ser pai e mãe? É muito difícil ser pai e mãe, tá? Então, não tenha filhos. Eu vou ser bem sincera com vocês. Por que eu não tenho mais filhos? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho vontade de ter 3, eu tenho vontade de ter 4 filhos. Por que eu não tenho? Eu não vou ter. Eu não vou ter porque eu não vou conseguir dar a atenção que eu dou para os 2. Eu não vou conseguir se eu tiver um terceiro. Aí eu teria que abrir mão do meu trabalho, que eu faço hoje com vocês. Eu teria que abrir mão de muitas outras coisas que eu faço para o meu autocuidado. E isso abastece o meu tanque do equilíbrio, da paciência, da calma, para eu conseguir educar de forma coerente, de forma positiva. Então hoje eu não teria outro filho porque ele não receberia de mim tudo que eu consigo dar para os 2. Se eu fosse só por mim, eu teria 3, 4 filhos. Eu faço, alguém me ajuda a cuidar, contrato uma babá, ponho na avó, ponho na creche. A gente dá um jeito. Mas eu não teria um terceiro filho hoje porque eu não teria tempo para ele. Eu não conseguiria me dedicar para isso, né? Então, é importante a gente fazer essa autoanálise, essa reflexão. Ó, tem gente mandando algumas perguntinhas aqui. Antigamente tinha aquele ditado, né? Onde come 2, come 3. Hoje sabemos que não é assim. Não é bem assim mesmo. As coisas, né, ficaram caras. Escola, alimentação, lazer, tudo é caro. Mas é aquilo que eu acho que foi até pra você que eu respondi, né? A gente dá as coisas para os nossos filhos, que é aquilo que a gente deseja. A criança, o que ela deseja é tempo de qualidade. A gente não vê tantas pessoas carentes com crianças felizes. Claro, a gente não tá aqui colocando em mérito a parte emocional dessas crianças, que a gente não sabe como são essas famílias. Mas a gente vê essas crianças felizes com o que elas têm, porque elas não têm conhecimento de algo diferente. Elas não têm conhecimento do que é algo novo para elas, um brinquedo novo, um restaurante legal. Então, aquilo que elas têm já é ótimo. A gente quer dar sempre o melhor para os nossos filhos, porque a gente tem conhecimento hoje do que é melhor. E claro, você quer proporcionar o que é bom para sua criança, certo? E com isso a gente exige muito da gente mesmo. Então eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso me dedicar, porque eu preciso pagar a melhor escola, eu preciso dar o melhor presente, eu preciso dar a melhor alimentação. Mas será que a gente precisa mesmo? Existe uma coisa entre conforto e necessidade. Não tô dizendo aqui pra gente viver Não é isso, tá? Não tô sendo hipócrita de falar assim, então vamos viver todo mundo na toreba, né? Na parte mais humilde possível, eu não preciso trabalhar tanto, vou ficar com meu filho o dia inteiro. Não é isso, gente, mas é equilíbrio, tá? Se o que eu tô querendo proporcionar pro meu filho tá sugando tanto de mim a ponto de eu não ter tempo mais pra ele, então isso é disfuncional. Então isso não tá legal. Então eu preciso equilibrar. Então até que ponto eu posso chegar, até onde eu posso oferecer o que eu quero pra ele, para que eu consiga ainda ter um tempo para dedicar para ele, sendo que o que mais importa para o meu filho é o meu tempo de qualidade com ele e não as coisas materiais que eu proporciono. É importante a escola? É importante a alimentação? Muito. É importante o conforto, a criança ter o que vestir, ter os brinquedos, ela vai se sentir bem? Vai. Mas lembra que a gente falou sobre a live da semana passada? Acho que foi na segunda, agora eu não lembro. A gente falou sobre a pirâmide do indivíduo. Lembra? Então, assim, a base de tudo é o ser, depois o fazer para último ter. Às vezes a gente quer dar tudo, né? A crença de merecimento para essa criança, mas aí a gente não dá o que ela mais precisa, que é a crença de identidade, que é o nosso tempo de qualidade com ela. Entendeu? Então, por isso que é difícil para mães que cuidam dos seus filhos sozinhas. É difícil, gente. Eu sei, eu sou filha de mãe solteira. Eu fui criada pela minha avó, meu avô. Meu pai abandonou minha mãe, eu tinha 2 meses de idade. Então, assim, eu sei o que é estar na pele de vocês. Eu vim de uma família assim. E, infelizmente, minha mãe não pôde me dar tudo o que talvez ela gostaria, de atenção, de carinho, também por falta de conhecimento. Isso não existia naquela época, essas teorias todas não existiam naquela época. E também por falta de tempo, ela precisava trabalhar para suprir necessidades básicas, né? Que ela achava que era importante para mim. Hoje a gente vive num mundo diferente, tá? Existe o autoconhecimento, existe a inteligência emocional, existe estudos sobre uma maternidade positiva, uma educação positiva. A gente precisa filtrar isso, absorver isso,
entendeu? A absorver tudo isso pra gente conseguir aplicar depois, tá? Ninguém tá dizendo aqui, alguns comentários lá eu li, tava assim, mas quem dera eu poder parar de trabalhar para ficar com meu filho. Gente, isso não é a realidade do Brasil. Muitas pessoas precisam trabalhar, não podem ficar em casa. Mas a criança não precisa do pai, da mãe o dia inteiro com ela. Tem pai e mãe que passa o dia inteiro com a criança e é melhor que não passasse, porque passa o dia inteiro brigando, mandando, criticando, humilhando, porque tá estressado. Seu tanque da paciência tá cheio demais. E aí extrapola, extravasa, né? Então é melhor que não passasse. Então ninguém tá dizendo para ficar o dia todo com seu filho, porque isso também cansa. Tem mulheres que nasceram para trabalhar, né? Tem pais também que não conseguem ficar muito tempo dentro de casa. A gente precisa respeitar a individualidade de cada um, mas entender que as crianças têm necessidades e com isso eu preciso equilibrar o meu dia para poder dar atenção pro meu filho. Que seja meia hora diária, mas precisa ser todo dia. Que eu não consigo meia hora, que seja 15, 20 minutos, 10 minutos. Quanto mais tempo você der, melhor? Sim, mas isso não significa que se eu der pouco, vai ser ruim. Tudo vai depender de como eu vou conduzir, tá? O tempo que eu não tô diretamente só para ele, o que eu tô fazendo? Eu tô ainda demonstrando que eu tô cuidando, que eu tô tendo atenção? Então, assim, eu não tô com meu filho, mas eu posso pôr um bilhetinho, se ele já sabe ler, eu posso pôr um bilhetinho dentro da mochila dele para ele abrir e eu ter dado um bom dia. Falar, filho, eu não tô com você hoje, mas eu tô pensando em você. E ele vai ler aquele bilhetinho, ele vai saber que você pensou nele. Entendeu? Eu posso fazer um agrado pro meu filho, eu posso encorajar ele quando ele errar, eu posso estar presente, posso me conectar, eu posso abrir os braços antes de abrir a boca quando ele estiver errando. Isso também traz conexão no dia a dia. E eu posso estar com ele 5, 10, 15, 20, 30, uma hora do meu tempo. Certo? Isso vai fazer a diferença. Então, assim, não adianta a gente culpar a falta de tempo, a gente culpar o trabalho, a gente culpar a correria, a gente culpar a economia. A gente tem que ter autorresponsabilidade, entender que se existe um filho, que a gente colocou ele no mundo, e ele está em formação, e ele precisa se sentir aceito e importante, e quem vai proporcionar essa aceitação, essa importância para ele somos nós, pais e mães, então a gente tem que agir. Combinado? Bom, é isso que eu queria deixar para vocês hoje, bem rapidinho, foi a nossa live, só para não deixar vocês na mão, mas é uma reflexão muito importante que a gente precisa fazer, tá bom? Deixa eu ver aqui um monte de comentários, gente. Mais ser e menos ter. Mais ser e menos ter. Exatamente, é isso aí. Aí vocês pegaram a vibe. Melhor frase do dia. Mais ser, menos ter. É isso aí. Mais ser e menos ter. Lembrem da pirâmide do indivíduo. Aliás, essa live já está no YouTube. Quem não assistiu, corre lá na página Gabi Arruda Coach e procura como construir a identidade da criança. Tá lá a live sobre isso, tá? Assistam e apliquem, beleza? É verdade, é difícil a gente ter equilíbrio nesse ponto. Uma das grandes conquistas para a conexão pai e filho hoje é os pais deixarem o celular do lado quando estão com os filhos. Exatamente. O tempo que a gente vai dedicar para eles precisa ser inteiramente deles. Sem TV, sem celular, sem um amigo conversando. Você inteiramente para ele. Por isso que 10, 15, 20 minutos fazem a diferença, desde que você esteja conectadíssimo com o seu filho. Não adianta nada você ficar 15 minutos ali, mas você para toda hora e responde aqui. Para toda hora para ver se o arroz está no ponto. Para toda hora para atender alguém. Isso não vai criar a conexão que precisa, certo? Gabi, sabe que não sou mãe por opção de Deus. Sou feliz com o não de Deus. Aprendi, mas concordo com você. Indique seu Insta. Meu coração fica muito feliz em ver a grande mulher mãe que se tornou. Obrigada, Mara. A Mara conheço há anos e eu conheço seu coração também. Obrigada, viu? Amor, um dia faço uma live, um post sobre contato físico, a importância dele e as dificuldades dele. Sim. Depois me manda mais detalhes do que você gostaria da gente discutir nesse contato físico, né? Porque tem muita coisa que engloba aí, menino, menina, mãe, pai. Mas a gente pode fazer sim, legal o tema. Coloca lá no meu direct pra não esquecer, tá bom? Eu coloquei os meus na escola, o mais novo tem 1 ano e 8 meses e me sinto culpada, mas eu não tinha tempo para eles. Me ajuda alguma coisa, eu não tinha tempo para nada. Primeiro, não sinta culpa, né? Culpa é uma coisa que faz a gente se sentir pesado e impede a gente de agir positivamente.
Encare isso como uma responsabilidade, é a atual situação. Você não tinha o que fazer, você acabou de me dizer aqui que você não tinha ajuda, não tinha tempo para nada, precisava colocar, é uma necessidade, gente. Aquilo que eu falei, às vezes não, é pior a gente passar o dia todo com os nossos filhos se a gente está sem paciência. A gente só está colocando crenças negativas na cabeça deles. E a gente acha que a gente está criando vínculo, mas a gente não tá. Então é melhor que a gente passe só a parte da noite ou só a parte da tarde com eles, mas a gente esteja equilibrado, aí eles vão absorver coisas positivas nossas, tá? Então, se seu filho está na escola, tudo bem, é a realidade de vocês. O tempo que você estiver com ele, se dedique para ele. E seja a melhor mãe que ele poderia ter. Né? Isso vai tirar a sua culpa das costas e vai trazer para sua mão a responsabilidade. E é isso, gente. Eu preciso ir. Eu espero que vocês tenham absorvido coisas positivas hoje. Qualquer dúvida, vocês me deixam aqui depois mensagens, tá bom? Um beijo grande para quem participou, para quem vai ver depois e para quem vai ver pelo YouTube. Tchau, tchau.